Bom, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este Congresso Heróis da Manutenção. Meu nome é Javier Perdomo e hoje vou conversar com vocês sobre a inteligência artificial e como a inteligência artificial transforma a gestão da manutenção por meio da gestão de dados e da transformação digital em nossas organizações, muito especificamente na área de manutenção. Então, vou compartilhar minha apresentação e eu tenho uma empresa chamada Obsidian Business Lab. É uma empresa que já está operando há 5 anos. E lá tivemos a oportunidade de desenhar processos de eficiência operacional, redesenhar processos e implementar sistemas de eficiência operacional em várias áreas e tipos de indústria, muito especificamente na indústria manufatureira. E o que sempre buscamos é melhorar os resultados financeiros das organizações, tornando-as mais produtivas. Tive a oportunidade de trabalhar em organizações de consumo massivo, em organizações de varejo e agora acompanhando o desenvolvimento de mais organizações nesse esquema, onde, diante da pressão de tantas mudanças, podemos perceber a necessidade de inovar. E é disso que se trata todo este congresso e, especificamente, esta palestra. A inovação não deve ser tratada de forma leviana. E para todos os processos de inovação, e falando de manutenção, existe uma série de etapas e uma metodologia, que é o que vamos analisar hoje. E antes de começarmos, aqui vai um pouco da agenda da conversa. Antes de entrarmos nisso, vamos falar um pouco sobre os 8 desafios de manutenção mais comuns atualmente. Nós já vimos isso ao longo do diagnóstico que realizamos em diversas organizações, em muitas organizações, nas perguntas que recebemos através dos webinars, nas palestras que damos. E uma delas é a questão da deficiência no planejamento da manutenção preventiva. Por quê? Porque quando percebemos quais são as barreiras que estão nos impedindo de manter uma linha produtiva e evitar paradas. Uma delas é o planejamento da manutenção preventiva. Isso depende muito das pessoas e da nossa capacidade de organizar a manutenção de vários equipamentos. Sabemos que uma linha de produção é uma série de equipamentos, e é uma série de equipamentos que estão interrelacionados, certo? Dessa forma, o planejamento torna-se como uma sinfonia onde cada uma dessas variáveis e cada uma de suas equipes devem ser integradas harmoniosamente. E aí vemos um desafio super importante. Também na gestão de manutenção manual e em papel. Também vemos como as planilhas, os relatórios, os registros não nos permitem manter a rastreabilidade. E ao não manter a rastreabilidade, também não percebemos falhas recorrentes ou, neste caso, por exemplo, no terceiro ponto que vemos aí, como as paradas não planejadas geram altos custos de produção. E isso, bem, não é segredo para ninguém. Quando temos uma parada não programada, isso gera uma interrupção no fluxo correto da linha de produção. Gera custos, não só pelo tempo parado, mas também pela energia extra gasta para reiniciar os equipamentos. A quantidade de unidades que não conseguimos produzir e toda a questão do tempo de homem-hora que vai ser desperdiçado ou perdido nessas paradas não programadas e, principalmente, no reinício subsequente.
Também percebemos que um dos grandes desafios é quando temos controle insuficiente dos custos de manutenção e das falhas. Se não temos a rastreabilidade de quanto está nos custando fazer a manutenção, o setor de manutenção sempre será visto como um gasto e não como uma alavanca de produtividade. Sendo que eu sou totalmente convencido de que um grande sistema de manutenção é um facilitador da produtividade, é garantia de que as linhas de produção estão funcionando corretamente. Além disso, a falta de monitoramento. Quando não se consegue detectar e prevenir as falhas, isso nos traz uma série de inconvenientes. E todas essas coisas que conversamos são mais fáceis de dizer na teoria do que aplicar na prática. Por quê? Porque quando entramos e já vemos uma linha de produção, pode ser uma empresa de metalmecânica, pode ser uma companhia de embalagens, de refrigerantes e outras. Qualquer uma delas nos diz: sim, eu tenho um sistema de manutenção. Mas quando damos um duplo clique nesse sistema de manutenção, é aí que encontramos um ou vários desses desafios acontecendo com frequência, o que é uma das razões pelas quais devemos migrar para outros tipos de sistemas. Porque a inteligência artificial, fala-se muito sobre ela, mas geralmente as pessoas não compreendem o conceito profundo e as complexidades inerentes à verdadeira inteligência artificial. E vamos ver isso mais adiante na palestra, mas ela foi projetada para poder substituir processos operacionais e processos repetitivos. Essa é como a primeira linha de base. Ela foi criada para gerar alertas e, principalmente, conseguir prever possíveis falhas para que esses 8 desafios não se transformem em doenças ou sintomas dentro da operação de manutenção nas linhas de produção. Por fim, toda a questão de coordenação e comunicação ineficiente entre áreas não nos permite ou não nos ajuda a manter um sistema de manutenção alinhado que apoie a operação, além da falta de histórico de manutenção. Isso nos impede de enxergar tendências de falha, tendências de quando o fluxo da operação está muito mais alto, muito mais baixo, quando a manutenção tem condições diferentes, de forma que a falta de históricos é como um véu, como uma neblina, que não nos permite ver além da situação, do dia a dia e da operação. Isso é para que a gente tenha em mente e vamos resolvendo ao longo da conversa. Quando falamos em integrar inteligência artificial, dizemos: eu quero fazer isso já. Muitas organizações nos procuram e dizem: quero implementar inteligência artificial já na manutenção e em todos os processos. Não é simplesmente sentar e colocar um assistente virtual para responder algumas perguntas ou carregar um monte de dados históricos e dizer: pronto, já pode começar a funcionar. É preciso tomar uma série de passos antes e, para isso, criamos este slide que mostra um pouco os degraus de maturidade das organizações para a aplicação de inteligência artificial. E eu vejo isso a partir de 3 verticais muito claras. A primeira, a vertical de dados. A segunda, a vertical de processos. E a terceira, a vertical de cultura. Então, eu preciso ir amadurecendo cada uma dessas verticais para preparar minha organização para a integração ou introdução da inteligência artificial, especificamente nas áreas de manutenção. Claro, eu posso fazer isso em qualquer outro processo produtivo, mas quando faço em manutenção, é porque estou disposto a chegar ao ponto de ter sistemas, alertas e modelos de operação que me permitam encurtar minha curva de aprendizado e tomar decisões melhores. Esse deveria ser o objetivo fundamental e não apenas dizer isso porque está na moda ou porque todas as organizações estão fazendo.
Quando falamos de níveis de maturidade, o primeiro que vamos encontrar é o tema da conscientização, ou seja, deve haver uma série de palestras, de conversas internas da organização, onde eu digo: bom, o que é inteligência artificial? E não tomar as coisas como certas. Que tipo de inteligências artificiais existem para esse tipo de processo? Quais empresas estão implementando pilotos ou até mesmo já têm projetos produtivos relacionados à inteligência artificial? E com isso eu já posso montar um documento inicial onde saio e tomo decisões para já criar um plano de ação. Qual é esse plano de ação? Bom, os próximos níveis vão nos mostrar isso. Mas o primeiro passo deve ser perceber que ela existe, perceber que já chegou aos processos de manutenção e entender o que a inteligência artificial pode e não pode fazer na manutenção. E agora vou ser mais específico aqui. O que a inteligência artificial pode fazer na manutenção hoje em dia? Pode eliminar registros e planilhas de papel, pode encurtar curvas de manutenção preditiva e preventiva, ou seja, melhorar a eficiência e a assertividade com que eu intervenho nos equipamentos de uma linha de produção. Pode monitorar em tempo real a sensorização de equipamentos, válvulas, linhas e outros. E também pode manter um histórico ou uma estatística que me permita identificar falhas e padrões. Isso é o que a inteligência artificial pode fazer hoje em manutenção. Então, com isso, com esse primeiro degrau, vou passar para o segundo degrau, que é a abordagem. O que é a abordagem? Preparar processos e começar a executar pilotos. Como falamos, devo levar em conta os três pilares. O primeiro, dados. E aqui preciso preparar meus dados. Já vamos ver como preparar os dados voltados para a manutenção. Depois preciso preparar os processos. E por último, devo preparar ou modificar a cultura. Quando falamos de cultura, já estamos falando das pessoas e isso tem um envolvimento não só da área de manutenção ou das áreas produtivas, também preciso criar um processo em que o setor de recursos humanos, o departamento de comunicação, me ajude para que as pessoas entendam os mitos e as realidades da inteligência artificial. Um dos mitos, e geralmente existe toda uma questão de resistência à mudança, é que a inteligência artificial vai vir para me substituir. Isso é um mito. É muito importante abordar isso desde o primeiro minuto. Para quê? Para que as pessoas entendam claramente que o que a inteligência artificial vai fazer é ser um assistente, um copiloto, como eu costumo chamar, de muitos dos processos que vão acontecer nas áreas de manutenção. Além disso, eu preciso preparar os dados e eles não podem estar desorganizados, não podem estar sem rastreabilidade. Eles não podem estar sem um repositório e não podem conter erros, porque todos esses modelos assumem a idoneidade ou a limpeza desses dados para que possam ser usados em modelos que, posteriormente, vão me permitir tomar decisões. Dessa forma, quando eu tenho essas duas coisas, eu me sento e falo sobre os processos. O que eu estou fazendo hoje e o que eu poderia fazer no futuro com esse tipo de ferramenta. Por exemplo, olha, eu gostaria de automatizar essa planilha de registro toda vez que um motor falha em uma estação de trabalho. Eu gostaria de poder entender quantas horas eu demoro para executar uma OT desde que o usuário a registra até que ela esteja finalizada. Eu gostaria de poder entender com que frequência esse motor falha e quais são as razões pelas quais eles falham. Isso é o que eu deveria fazer na parte de dados, processos e, eventualmente, cultura. Por que cultura?
Porque tem coisas que eu posso me perguntar: que processos estou fazendo que não deveria fazer ou que processos estão faltando do ponto de vista de controle, de execução, de operação, que eu deveria adicionar e que hoje não tenho. Então, nessa abordagem, no nível de maturidade dessa abordagem, eu não só tenho consciência de que existe inteligência artificial, já adquiri um certo conhecimento, mas também já estou executando algum tipo de piloto. Nisso, normalmente, as organizações começam por assistentes virtuais, painéis de consulta, como pode ser o Chat GPT, enfim, qualquer um desses motores de busca ou motores para a resolução de problemas. Obviamente, dentro da organização, e para proteger as políticas de segurança da informação, isso precisa estar muito bem delimitado. E é preciso entender que tipo de plataformas devo usar, que tipo de informação posso usar e que tipo de informação não devo publicar. Para isso, existem soluções internas de inteligência artificial que não estão expostas a uma nuvem pública e sobre as quais eu posso começar a construir uma base de conhecimento. Esse pode ser um bom projeto piloto inicial, mas não vamos ficar pensando que a inteligência artificial simplesmente vai automatizar todos os processos que já existem. Não, é preciso entender se esses processos podem ser modificados, quais devem ser eliminados e quais precisam ser completamente transformados com a chegada da inteligência artificial. Posteriormente, o próximo nível de maturidade operacional é uma organização que já passou por esses dois primeiros estágios e, além disso, depois de ter alguns projetos piloto, integrou a inteligência artificial em alguns processos. Pode ser que não em todos, talvez em alguns processos críticos e em outros nem tanto, mas já está operando e isso também começa a fortalecer. Esse terceiro pilar da cultura, onde as pessoas já estão acostumadas a usar inteligência artificial em seus processos, já sabem que esses processos são impactados e que podem ser muito mais fáceis, muito mais eficientes com o uso dessas ferramentas. O quarto nível é a integração e a generalização da inteligência artificial em processos críticos. Aqui já estamos falando de um período mais longo, onde todos os processos críticos já estão implementados, já são impactados pela inteligência artificial e, além disso, estão me fornecendo informações valiosas para tomar decisões em tempo real. E lembrem-se que, do ponto de vista das tendências de manutenção, hoje em dia a inteligência artificial está viabilizando algo que hoje é chamado de manutenção 4.0 ou manutenção dentro da indústria 4.0, de forma que o último degrau, que é o degrau desejado do ponto de vista de maturidade, e eu conheço pouquíssimas organizações que chegaram lá. A transformação acontece quando não apenas desenho os processos para que caibam a inteligência artificial, mas sim quando a inteligência artificial acaba sendo o centro do redesenho de muitos processos para facilitar, e isso não é à toa. Não é só por uma questão de moda ou para dizer, agora tem inteligência artificial na minha organização. Não. É porque eu já sei quais são os benefícios evidentes que esse tipo de ferramenta traz para dentro da organização e que também me permite perceber como elas atuam como copiloto da organização e dos cargos operacionais, estratégicos e táticos dentro da empresa para produzir mais. Para sermos mais rentáveis, oferecer melhor experiência de atendimento ao cliente, tanto interno, agora que falamos de manutenção, quanto externo, nosso consumidor final. Aqui, deste slide, a única tarefa que fica para vocês é se perguntarem em qual degrau da maturidade vocês estão. Minha organização hoje, em que degrau está? Começando sobre isso, já tenho um projeto piloto, estou operando.
é integrado em um processo de transformação na organização. Por que depende disso? Dependendo disso, eu posso trazer ou integrar outros tipos de ferramentas na operação de manutenção. Ok, então vamos falar um pouco sobre o pilar de dados. Porque para fazer o primeiro piloto, preciso ter os dados. Curado. Preciso identificar quais informações tenho, qual é a relação entre esses dados e quais oportunidades existem para simplificar a análise para que ela possa ser integrada a um modelo de inteligência artificial. Então, se você notar, aqui tenho 4 etapas que preciso concluir para poder dizer que já tenho esse pilar de dados preparado para integração de dados. A inteligência artificial. A primeira coisa que devo fazer é um diagnóstico completo dos dados, coletar, amostrar, para poder fazer uma avaliação da qualidade dos dados. Análise de correlação entre os dados de acordo com essas regras de negócio. Entendimento disso. Além disso, relatórios de inconsistências que estão sendo gerados do ponto de vista da informação, quando faço análise, quando cruzo os dados, onde está a qualidade dos dados, quanta qualidade de dados eu tenho. E aí, por isso eu dizia que quando tenho planilhas, a qualidade dos dados geralmente não é muito alta. Por que ocorrem erros durante a operação? Por que não há fidelidade? Não há rastreabilidade, etc. Posteriormente, faço uma avaliação dos dados coletados e aqui começo a fazer um protótipo de como a informação pode ser absorvida pela inteligência artificial. Ou seja, quais são os relatórios, quais são os entregáveis e quão limpa está a minha base de dados para que eu possa inseri-la no modelo. Lembrem-se de que o modelo de inteligência artificial é tão bom quanto os dados que eu conseguir inserir de forma recorrente, de preferência em tempo real. E por último, identificação de oportunidades de melhoria. Então aqui eu gero um processo de documentação para melhorar a gestão dos dados e faço uma entrega, ou digamos, crio um repositório de documentação técnica sobre quais devem ser esses procedimentos de transformação da informação, para garantir a idoneidade dos dados. E aqui, para resumir, existe toda uma metodologia que é um padrão para o tratamento dos dados. Ele é usado em Business Intelligence, é usado em Big Data e obviamente serve como entrada para inteligência artificial. Esse processo de tratamento é chamado CRISP-DM, que significa Cross Industry Standard, processo para mineração de dados. O que isso me permite ter? E é isso aí. Há muita documentação online para você pesquisar e aplicar em suas organizações, porque este CRISP-DM fornece todas essas 4 etapas que mencionei. Limpar os dados, depurá-los, encontrar relatórios de inconsistência, documentar a gestão da informação e garantir a coerência, a estabilidade e a produção da informação. Então, isso tem 2 partes. As etapas do ciclo que nos permitem fazer iterações relativamente rápidas para o desenvolvimento do projeto e, uma vez que essas iterações são confirmadas pelos programadores e pelo cliente, de preferência por uma equipe de Business Intelligence ou Data Science, já é possível enviar todo esse modelo para produção. Bom, produção é basicamente tê-lo rodando, já operacional. Certo. Para poder pensar em inteligência artificial, queríamos fazer uma revisão bem rápida de quais foram as etapas de manutenção e quais foram essas abordagens de manutenção e as ferramentas que temos à disposição. Tínhamos a abordagem corretiva, manutenção corretiva, com algumas ferramentas que geralmente eram planilhas, alguns repositórios manuais, nada automatizado. E depois começamos a entrar na abordagem preventiva,
certo? Tentar prevenir quebras dentro da linha de produção por meio da melhoria das manutenções. Aqui também surge toda uma questão de sistemas de registro. Eventualmente passamos para o preditivo, que é ser capaz, com um algoritmo, com fórmulas no Excel, painéis em SQL e afins, e a criação de sistemas de controle e alertas, de melhorar essa abordagem ou essa filosofia de manutenção. Hoje em dia, estamos posicionados no Manutenção 4.0 e temos uma série de Internet das Coisas, que facilitou a sensorização, a medição e a garantia de que estamos monitorando todas essas variáveis em tempo real. Como isso se consolida hoje em dia para a Manutenção 4.0? Existem alguns CMMS, que são softwares muito robustos e que nos permitem realizar essas etapas de preparação de dados que já mencionamos. E depois, preparar os dados. Podemos usá-los como insumo para o CMMS para ter informações em tempo real, não apenas sistemas de controle de alerta, mas também toda a questão de manutenção preditiva e a garantia de que estou realizando uma manutenção dinâmica que maximiza a produção das linhas, minimiza os erros e torna eficiente a execução das ordens de serviço e dos planos de manutenção. Quando nós integramos um CMMS, resolvemos aquelas dores que conversamos. Resolvemos isso através desta plataforma. Por quê? Porque o erro 1 e 2, toda a questão das deficiências de planejamento e manutenção e a gestão da manutenção manual em papel, trazemos para essa plataforma online onde posso planejar, coordenar, comunicar e executar toda a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. As dores 3 e 4, com a facilitação da visualização e do rastreamento dos custos de manutenção e quais são essas causas para agir no menor tempo possível. Além disso, o monitoramento de ativos críticos, a medição de variáveis-chave e o planejamento das tarefas de manutenção para prevenir falhas. E os pontos 6 e 7, uma integração completa com o almoxarifado, com o ERP e os sistemas principais. Também trazer os terceiros para a comunicação. Se, por exemplo, eu tenho equipes terceirizadas de manutenção para facilitar a comunicação, a execução e a visibilidade na gestão da manutenção. Para, por fim, ter uma plataforma segura, auditável, que me sirva como um repositório e como uma base de dados de todo esse histórico de manutenção de todos os ativos e poder montar, por exemplo, índices de sistemas para substituir equipamentos, certo? Para toda a gestão de ativos, para a gestão de substituição, de obsolescência e tudo mais, eu posso ter isso através desses históricos e da garantia de que esse CMMS, e é preciso entrar no processo de avaliação, são uma grande ferramenta que nos ajuda a resolver não só os erros, o processo de maturidade dos dados e, adicionalmente, o cumprimento de cada um desses pilares que estão envolvidos dentro das plataformas de manutenção. Bem, isso é só um aperitivo, é algo muito rápido que nos dá uma visão geral de qual é esse processo transformador que podemos implementar dentro das organizações se garantirmos o cumprimento desses passos, dessa metodologia, e entender que o CMMS, por si só, não funciona bem se não prepararmos cada um desses pilares sobre os quais conversamos hoje dentro das organizações. Já estamos com o tempo estourado. Mas agradeço muito a presença de vocês nesta palestra de hoje.